votos extensivos, votos de saudações cordiais. Queremos trazer de forma muito breve esta reflexão. Queremos refletir em torno dos últimos pronunciamentos do mais velho Samakuva. Nós, nos últimos tempos, temos assistido uma forma muito antagônica, muito hostil de se fazer política em Angola. E quando as pessoas chegam à conclusão de que a política em Angola é suja, é porque, lamentavelmente, alguns poucos atores políticos, acabam por macular a política. A política é a arte e a melhor forma de servir um povo, um Estado e uma nação. Em razão deste contrato social, político, jurídico e social, de que o povo celebra com uma entidade politicamente organizada que vai gerenciar os seus direitos, vai gerenciar os bens da República nos marcos da legalidade democrática. Mas nós queremos falar do pronunciamento do mais velho Samakuva. Em Minster, nos dias de hoje, qualquer pessoa que tentar pensar diferente, ser logo rotulado como um indivíduo afeta o regime. Se fizermos um recuo histórico, fizermos um recuo cronológico no tempo, vamos perceber que entre nós nos vilipendiamos, nos ostratizamos, nos dizimamos durante mais de 2 décadas. E efetivamente isso de nada abonou a paz política, a paz social, inclusive a paz jurídica, constitucional, de que se deveria ter a nível deste país. Mas tudo isso é fruto e é produto da nossa ganância, da nossa pertinência e aficionosidade pelas coisas que nós encontramos na terra, pelos recursos, pelo poder, pelos bens que Deus proporcionou, os bens em matéria de recursos naturais que Deus proporcionou para a nossa Angola. Quer dizer que Angola, se não tivesse homens altamente gananciosos, que pudessem abdicar dos seus interesses para proporcionar o superior e salvaguardar e proteger o superior interesse do país, teríamos um país mais ou menos equilibrado para se viver. Porque Angola é rica em tudo, do ponto de vista dos recursos, das riquezas naturais. Mas vivemos de forma miserável, porque é a nossa consciência que é miserável. É o nosso caráter que é miserável. É a nossa personalidade que é fragilizada. É a nossa educação que é totalmente opaca. Então, precisamos efetivamente mudar de mentalidade. E essa desconstrução para efetiva mudança de mentalidade deve começar a nível da arena política, porque é lá onde incide todas as coisas. Todos os fenômenos ocorrem a partir de lá. Deve efetivamente haver uma imprescindível alteração de quadro através da mudança de mentalidade. Se nós não despartidarizarmos a nossa consciência, podem acreditar, vamos continuar a assistir a luta de ping-pong, de Tom Jerry. Este é culpado, aquele é inocente, este é inocente, aquele é culpado. E nesta jogada de luta que já se arrasta por quase 50 anos, desde a existência dos partidos tradicionais, Angola continua refém da mão dos políticos. Angola e os angolanos continuam refém da mão dos políticos.
E nós, cegamente, temos servido como mentalidades de instrumento para garantir a autorrealização de uns poucos políticos de má fé desse país. Temos sido vítima, temos sido feitos como se fôssemos carne de canhão dessa gente. Temos sido feitos como se fôssemos seus títeres, os seus cobaia. E tentam incutir na consciência coletiva da militância uma falsa proteção e salvaguarda do interesse partidocrático, em detrimento do superior interesse nacional. Então, o que deve alterar, mais do que estamos aqui nessa onda titânica de discrepância, de clivagem, de divergência, de atritos, de hostilidade, é a consciência. Angola tem crise muito forte de lideranças políticas. É uma crise de bons líderes políticos. Porque tudo parte das lideranças. Tudo parte das lideranças. Por isso é que em matéria de ética, em matéria de moralidade pública, em matéria de educação político, social, os políticos não querem disseminar isso, não querem falar disso, não querem construir uma mentalidade, que agrega valores. Mas gostam dos títeres, dos cobaia, para lhes favorecer. Samakuva, eu sempre tive, e falo isso com muita responsabilidade, sempre disse que Samakuva sempre me pareceu ser um grande diplomata político. E Angola, nos dias de hoje, tendo em conta o contexto, precisa de gente que pensam, gente pacificadora, gente que pensa mais país do que partido político. Mas você pode me questionar, mas como é que fica o país com o MPLA? Eu sou da opinião que deve efetivamente, de forma inequívoca, haver alternância política. Porque o MPLA, que são nossos irmãos e não são nossos inimigos, já fizeram o que fizeram, já deram o que deram, estão esgotados pelo tempo. Não acredito que o MPLA possa alterar o quadro da situação desse povo em pouco tempo. Se não fez em mais de 3 décadas, mais de 4 décadas, não vai fazer a faltar mais de 2 anos, mais de 5 anos, mais de quanto tempo for possível. Porque é o processo, é o sistema. É o sistema. É o sistema. Agora, esta alternância não pode significar para nós que estamos descontentes e satisfeitos com as más políticas de governação deste país. Uma oportunidade para agir com desonestidade política. Uma oportunidade para cimentar na consciência da sociedade a necessidade de olharmos os nossos irmãos do MPLA como inimigos. Mas deve-se aqui pautar também pelos princípios da ordem democrática. Quando você diz que Samakuva, o fato de ter ligações com o presidente João Lourenço, vendeu o país, eu acho que nós estamos a pensar de forma quase muito limitada. Porque, para além de haver, conforme disse ele, situações históricas que os vincula, histórica do ponto de vista da convivência comunitária, da vizinhança e etc., do crescimento entre partes, também tem relações políticas institucionais. Também tem relações políticas institucionais. Os nossos irmãos da oposição têm ou não têm tido relações com os irmãos do MPLA? Não se encontram no Parlamento? Não se encontram a nível do Conselho da República? Não se encontram nos eventos, nas atividades de grande magnitude política? Não têm números? Não conversam nos seus telefones? Não trocam mensagens no WhatsApp? Este critério, esta medida, só serve para se aplicar para uns e para outros não? É verdade, e não deixa de ser menos verdade, que lamentavelmente Angola não pode ser vista como sendo propriedade de uns poucos centésimos de pessoas, de umas centésimas pessoas. Não!
Angola é nossa e é de todos nós. Todos nós merecemos igualdade de oportunidade. Todos nós merecemos viver num país onde a justiça reina. A justiça social, a justiça econômica, a justiça política, a justiça jurídica reina. Deve haver justa redistribuição da renda pública nacional. Deve haver equidatividade no âmbito da redistribuição da renda pública nacional. Deve haver justa partilha das riquezas nacionais. Agora, quando só um pequeno grupo da oligarquia política, partidocrática, que tem se locupletado das coisas públicas em detrimento da maioria esmagadora de angolanos, isso é que é terrível. Aí é que nos questionamos se, de facto, esses nossos irmãos pensam mesmo Angola, se estão mesmo com Angola, se estão mesmo com esse povo ou não. A questão não é deixar de conviver com eles, mas podemos a todo tempo repudiar atos que visam subverter a ordem constitucional. Porque não é normal que um país tão belo, tão abençoado por Deus, ricamente abençoado por Deus, o povo vive mal. Por exemplo, agora vi uma notícia que dá conta que o presidente autorizou disponibilizar qualquer coisa como 200 milhões de dólares para a construção da via que vai dar até a estrada que vai dar até o novo aeroporto. Mas sabe, esses 200 milhões de dólares, para além dos outros, das outras autorizações em matéria de ajuste direto que tem sido feita, se fosse alocado para efetivamente incidir em si, de forma direta e concreta, para a melhoria do prato de comida do povo angolano, da vida do povo, isso seria muito mais satisfatório, muito mais regalante de se aplaudir. Porque existem coisas que se calhar é falta de definição de políticas prioritárias, estratégicas, operacionais, que vão revolucionar, revitalizar o quadro da situação. Se esses 200 milhões de dólares fossem alocados para a construção de centros de acolhimento, centros integrados, extensivos, com outros serviços lá dentro, mas normalmente de acolhimento, centros de acolhimento social, para tirarem pelo menos as crianças que são vítimas de humilhação pública. As crianças que ficam na rua ao relento, a pedir esmola. As crianças que socorrem o lixo para ver o que não tem, para poder se alimentar. As crianças que ficam dia e noite subjugadas aos maus tratos na via pública, sob sol ardente, sob poeira, sob maus tratos, sob espisanhamento de gente de má fé. Porque é o futuro do amanhã. São eles que garantem a continuidade geracional sucessiva do futuro do amanhã. Por que não nos importamos com as crianças? Por que não nos importamos com a continuidade do futuro deste país? Nós temos que trazer facto. Não é dizer que não pode... Quem for para ali, hoje tirou foto com o Norberto Garcia, não lhe comprar no regime. Eu também fico com medo, né? Fico com medo, quer dizer, agora não posso conviver com um Nelito, é mal, conviver com um Milonga, é mal, mas então nós estamos a construir que modelo e que tipo de sociedade política desse país? Tenho minhas ideias individuais, penso como penso, de forma muito livre, com liberdade plena e efetiva de consciência, de pensamento, de expressão, mas dentro dos limites constitucionais, sem precisar ofender ninguém, sem precisar humilhar ninguém. Mas trago factos subsumidos ao direito e argumento, fundamento, com consistência. Isso não me faz inimigo de Vossa Excelência. Não me faz inimigo de quem me está a ouvir. Antes, pelo contrário, é o meu contributo no âmbito da obrigação, porque é um dever de como participação ativa para a construção de uma nova Angola. E temos esse dever constitucional nos termos dos 52 e seguintes da Constituição da República de Angola. Por muito tempo, Samakuva foi um
um exemplo, um espelho de político. São dos poucos. Se tem os seus defeitos que nós não dominamos, é uma coisa. Nós estamos a analisar de acordo com aquilo que ele mostra ser. É ponderado. Embora os nossos irmãos do MPLA, diga-se aqui a bônus da verdade, não gostam de gente humilde. Não gostam de gente ponderada. Parece que não gostam de gente pacificadora. Porque eles não aproveitam essas pessoas. Não aproveitam a benevolência, falar as virtudes positivas dessas pessoas. Eles, a dado momento, fazem com que a sociedade focalize essas pessoas. Porque se aproveitasse o lado bom dessas pessoas, naturalmente teríamos um país muito mais ameno para se viver. Muito mais consensual. Por exemplo, olha para o modelo de governação do MPLA. Só se nomeia quem é do MPLA. Só se atribui cargos de grande responsabilidade política quem é militante. Nós não podemos ter um país só de militâncias. Mesmo que não goste de Aldershot pela sua forma de falar, de analisar os fatos, mas se acha que ela é uma mais-valia para um determinado setor, qual é o problema de digitá-lo para contribuir para o alavanque do desenvolvimento do país? Porque não é questão de simpatia interpessoal, é uma questão de necessidade nacional, é uma questão de necessidade nacional. Existem aqueles fatores que são fatores, querendo ou não, de unicidade nacional, que a todos nos devem unir. São fatores de consenso. 0 criança na rua é um fator de consenso, é um fator de unidade nacional. Claro, Soma Curva traz uma retórica plausível da nossa, dos nossos aplausos, digno dos nossos aplausos. Precisamos, e é o que nós temos reiteradas vezes temos dito, precisamos desconstruir a mentalidade partidária. Porque os mais terríveis nem chegam a ser as lideranças, são aqueles que estão formatados a agir numa única vertente. Ele já não, quer dizer, deixou de ser racional. Ele já não pensa com mente própria, não pensa com liberdade de consciência, não pensa com efetiva liberdade de pensamento. Ele reproduz a vontade das suas lideranças. Tanto é que mesmo nossos irmãos militantes do MPLA, que todos os dias sofrem igual a ti, todos os dias sentem na pele o mesmo sofrimento da falta de transportes públicos, o mesmo sofrimento da falta de água potável, o mesmo sofrimento da falta de luz elétrica suficiente para acudir à demanda, o mesmo sofrimento dos preços que sobem de forma gritante e arbitrária da cesta básica nacional, continuam amordaçados pela vontade política, porque acha que eu sou do MPLA e não posso votar em sentido contrário. Acha que eu sou da UNITA, não posso votar em sentido contrário. Mentira! Você não tem liberdade própria. Nós não precisamos de gente escrava política. Nós precisamos de militantes racionais. Que eu posso ser do M, posso ser da UNITA, se entender que a filosofia política desencadeada pela minha liderança não é convincente, não é a mais assertiva. Posso não sair da organização, mas o meu voto não lhe dou. Meu voto não lhe dou, porque o voto é sagrado. O voto é o momento e o ponto mais alto em que o cidadão militante ou cidadão não militante que vai exercer no âmbito do voto universal o seu direito de voto e o seu dever de voto, ele vai classificar o bom político com o seu voto. Ao dar um voto de confiança para alguém, você está a dizer que esta pessoa está em altura de atender os desígnios da nação. Voto custa muito caro. Não banaliza o teu voto. Sabe quanto custa um voto para cada partido político aceito parlamentar? E faz o cálculo de um voto vezes o número de votos que lhe foi concedido. Quanto é que ele recebe a nível do OGE? Quanto é que ele recebe a nível do parlamento? Se calhar não temos ideia. Por isso é que muita gente luta para o povo não despertar.
muitos políticos, eles desejam que o povo continue sonolento, o povo continua inerte, o povo continua num sono profundo, do que desperte para reclamar, reivindicar direitos e liberdades fundamentais. Porque se você não é justo a partir da tua organização política, você não vai ser justo cá fora. Se não estás em condições de dizer não concordo com isso dentro da tua organização, você não pode dizer que não concorda cá fora. Os políticos em Angola precisam ser disciplinados pelas suas próprias militâncias. Por que os políticos não têm medo nesse país? Procura nas grandes democracias. Os políticos temem falhar contra a vontade do povo. Temem falhar. Porque eles sabem que vai ser alternado. Vai ser substituído. O povo não passa duas vezes. Aqui não é questão de fanatismo político. Não é questão de adulação política. Não é questão de idolatria política. Não é questão de ser um cobaia, um simples instrumento, uma carne de canhão, um títer político. Mas, lamentavelmente, muitos fazem isso porque são pagos para isso. Muitos têm dividendos nisso, tiram contrapartida nisso, em detrimento do sonho da maioria dos angolanos. Desde que nós fizemos alusão à questão, repudiamos publicamente a questão do subsídio milionário, um contingente de deputados levantaram-se contra nós. Mas nós não particularizamos ninguém. Nós temos a Assembleia, os deputados da Assembleia caminharam mal. Caminharam mal. Se é mal, está mal. Eu não vou dizer que está bem ou que está mal. Não, foram comprados. Não foi comprado. Mas acha que o MPLA, nesta fase, está mais em condições de comprar uma pessoa como Helder Chiuto? Se eu quiser entrar para o MPLA, eu entro porque sou livre. Tanto é que sou livre de entrar para a UNITA. Tanto é que sou livre de entrar para onde eu quiser. Mas eu compromisso com a nação. Para mim, em sentido particular, ter que entrar numa fase em que o povo está a sofrer, para o MPLA significa, para mim, essa é a minha percepção, um ato de traição à pátria. Por quê? Por causa da qualidade que ostentamos de embaixador dos pobres. Porque se não tivesse, talvez, esta qualidade comigo a carregar, eu seria muito livre de escolher a minha opção política com normalidade, sem precisar dar satisfação a ninguém. Mas não entrarei. Vou continuar a comer o meu arroz com peixe. Vou continuar a comer o meu chá com pão. Vou continuar a servir o meu Criador com dignidade, com honra, com zelo, com dedicação. Não preciso de político nenhum para me sustentar nesse país. Nem que eu tiver que levar saco na cabeça. Mas quando temos uma opinião diferente da sua, não significa que fomos comprados. E Sabacuva por muito tempo foi humilhado. Foi humilhado com o silêncio dos grandes responsáveis do Partido UNITA. Porque nunca vi ninguém a vir repudiar publicamente as humilhações que ele teve que sofrer. Mas por causa da idoneidade política, da sua forma de ser, o seu caráter de ser, ele falava no silêncio. E que eu acho que é mau. Eu acho que é mau falar no silêncio, porque você fala duas vezes mais. Você ou pode dar a entender que você está a concordar com o que estão a dizer a seu respeito, ou de que você efetivamente está a comungar com o outro lado. As pessoas têm que exercer o direito de defesa. Então temos que despartidarizar as nossas mentalidades. É isso, o primeiro ponto é esse. Quando despartidarizarmos, você vai ter coragem de disciplinar o teu líder. Os teus políticos vão começar a perceber que você despertou. E você está mais exigente. Você precisa ser exigente, meu irmão. Você precisa ser exigente. Não é o político que é teu chefe. É você, a soberania popular. O povo é que é o chefe. O patrão é o povo. Como é que eu sou patrão e eu estou subjugado ao meu servidor? Eu me sujeito ao servidor. Por quê? Em troca de quê? Em benefício de quê? Então o servidor está na bigorda, está na boa vida, está no lazer, está numa vida de ostentação. Eu estou na penúria, estou na amargura. Estou na miséria, na extrema indigente pobreza e ainda estou a dizer viva, viva, viva o quê?
Viva o quê, meu irmão? Temos que mudar de mentalidade. Este é o nosso contributo enquanto patriota. É o nosso patriotismo. É o nosso patriotismo. Claro, se isso fará deixar de ter simpatia por nós, engaçaquidila a Deus. Se isso fará pensar que nós, hoje, assado, cozido, você é livre de pensar. Mas isso é a nossa convicção. É assim que nós pensamos. No âmbito do pensar Angola, no âmbito do pensar o patriotismo, no âmbito do pensar angolanidade. Enquanto o país não estiver a avançar, eu acho que seria justo que os nossos irmãos do MPLA pudessem disciplinar os seus políticos. E quando digo disciplinar, eu não lhe considero o teu voto. Num dia do voto é suficiente. Mas também aí está. Quem vai servir de alternância? Será que terá cultura político-democrática para fazer melhor que o MPLA? Porque se cá do lado de fora você já estava a mostrar que é alérgico à crítica construtiva, já estava a mostrar que é um antidemocrático, já me está a mostrar que gosta de guardar reserva e retaliações, como é que eu vou ter coragem de votar para si? Com que sensibilidade? Então temos que nascer de novo. Temos que nascer de novo. Por isso é que eu fiz o texto a dizer: tanto é que os nossos irmãos da UNITA, tanto é que os nossos irmãos do MPLA precisam efetivamente nascer de novo. Nascer do espírito, nascer de uma nova visão político-filosófica de fazer política. Nascer do amor à pátria, nascer da abnegação do seu interesse em detrimento do interesse nacional. Nem ser da compreensão, nem ser da unidade, nem ser da efetiva realização da reconciliação nacional. Precisamos de gente zelocêntricas, políticos humanistas, que se doam assim para que a maioria viva, que deleitam-se assim, que digam: eu me recuso de beneficiar enquanto aquele meu irmão estiver na penúria. Esta é a visão de Cristo. Porque digo que a política casaria muito bem com o Evangelho de Cristo. Porque digo? Porque Cristo, quem enraizou Cristo, as ideias de Cristo, o hábito de Cristo, quem enraizou a veia cristocêntrica dentro do seu coração, vai perceber que se ele entra para a política, vai ser efetivamente, de forma inequívoca, um político de excelência. Porque os princípios de Cristo vão lhe acompanhar. Ah, mas não! Política não lida com o cristianismo. Quem lhe disse? É a melhor forma de servir um povo. Tem tudo em comum, tem tudo compatível. É a melhor forma de servir um povo. Ambos, porque o político deve trilhar os seus passos por via da expressão do amor. O cristão anda no amor. O político veio para servir um povo, o cristão veio para servir o povo. Não há melhor forma de servir um povo se não unir o cristianismo com a política. Porque quando você tiver que andar com ganância, andar com ambição, andar com vileza, andar com devassidão, o Espírito de Cristo vai te cobrar a se retratar. O Espírito de Cristo vai te levar a se converter, vai te levar a recuar. Mas se não tens a graça de Cristo, quem vai te cobrar? Qual é o subconsciente? O Espírito que vai falar do teu subconsciente. Qual? Temos que pensar Angola, família. Mais do que termos inveja um dos outros. Mais do que sermos gananciosos e tirarmos aproveitamento para nossas famílias, para nossos filhos, para nossas amantes, para nossos vizinhos. Precisamos olhar Angola sem qualquer interesse político ou partidário. Precisamos amar a nação. Precisamos amar a nação. Esta é uma reflexão que eu deixo muito instantânea, muito por conta dos últimos incidentes. Eu acho que Angola tem crise de bons políticos. Angola tem crise disso. Estamos carentes de bons políticos nesse país. Temos carência de bons políticos nesse país. Mas temos tudo para dar certo. Então o que deve se alterar é a mentalidade.
é o caráter do indivíduo, é a personalidade do indivíduo. É isso que devemos lutar para alterar. Mas se os políticos ganham com a nossa ingenuidade e ganham com a nossa mutilação da consciência, se ganham com a nossa distração e ganham com a nossa sonolência, nenhum deles terá interesse que você desperta. Nenhum. Nenhum deles terá interesse que você desperta. Eu acho Samakuva ser um grande diplomata político. Acho ser um grande diplomata político. Seria bom que a nível do MPLA tivéssemos pessoas com a qualidade de Samakuva. Talvez tenha, mas ainda desconheço. Até vê-lo a exercer uma determinada função com grande responsabilidade político-governativa. Ainda é tempo, ainda vamos a tempo de alterar o quadro da situação. Temos que mudar de mentalidade, todos. Temos que nascer de novo, temos que nos regenerar. Temos que nos retratar todos os dias, fazer certo profundo exame de consciência. Obrigado a todos. Angola tem que avançar. Angola precisa avançar. E para avançar, eu e você precisamos mudar de mentalidade. Fiquem com a paz de Cristo. Muito obrigado a todos. Saudações.